Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao 15 por 15 do Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Olá, eu sou Miriam Alvarenga, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso 5º episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Neste encontro, iremos dialogar sobre os grupos associados e as interlocuções acadêmicas, relações que transcendem os muros da UFSM e que aproximam e inserem o Kairos em uma rede que se fortalece no coletivo, especialmente no que tange à produção do conhecimento e na defesa da ciência e de uma educação pública de qualidade. Para este encontro, recebemos a convidada Marigley Severo Marasquim e o professor João Francisco Lima. É com muita alegria que recebemos vocês. Sejam bem-vindos. Olá, ouvintes. É um prazer enorme estarmos aqui, nesse dia para compartilharmos algumas experiências. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor João Francisco e, igualmente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Cumprimento as nossas mediadoras aí, a minha caríssima colega, professora Marigley, direto do Acre. Temos uma participação de longe hoje. Eu, Miriam e a professora Marigley falamos ao vivo de Santa Maria e, neste momento, temos o professor João Francisco, então, falando diretamente do Acre. É um prazer recebê-los. Bem-vinda, professora Marigley, bem-vindo, professor João. Eu sou a Luísa Menezes e farei uma sucinta apresentação de vocês dois para a gente começar, de fato, a nossa conversa, o nosso bate-papo. A professora Marigley é a professora do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o CETISM. Ela é formada em pedagogia, especialista em gestão, mestre e doutora em educação. Ela é orientadora do programa de pós-graduação em educação profissional e educação da UFSM. Atualmente, é líder do Transformação, grupo de estudos e pesquisa em políticas públicas e trabalho pedagógico na educação profissional e tecnológica. Já o professor João é professor na Universidade Federal do Acre. É formado em pedagogia e história, mestre e doutor em educação, com pós-doutorado em ciências da educação. Atualmente, é docente permanente do programa de pós-graduação em educação da UFAC e dos cursos de licenciatura. E antes da nossa primeira pergunta, a minha parceira de mediação, Miriam, tem um recado para os nossos ouvintes. Isso, Luísa. Sempre é bom lembrar para quem está nos acompanhando que os nossos episódios anteriores já estão disponíveis em formato de podcast no canal do YouTube do Grupo Kairos e nos agregadores de podcast. Teremos pela frente mais 10 encontros dispostos a cada 15 dias até agosto deste ano. Apresentamos a historicidade e relevância do Grupo Kairos, diálogos sobre a iniciação científica na vida acadêmica, impactos e desafios, a contribuição da comunidade acadêmica Kairos para a docência e em outros espaços acadêmicos. Bem, então, colegas, atualmente eu sou professora do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, uma escola vinculada ao UFSM. Sou líder do Transformação e membro do Kairos. Eu iniciei a minha carreira bem cedo, Felizmente, eu digo que eu tive a oportunidade de no ensino médio, realizar o magistério e desde essa formação eu já iniciei minha carreira profissional. Eu fiz estágio na escola e continuei trabalhando, na escola Antônio Alves Ramos, aqui em Santa Maria. Trabalhei lá por 9 anos, fui alfabetizadora, e hoje eu penso assim que eu sou muito grata pelas experiências que eu vivi nessa escola, e todas as outras que eu fui vivendo durante a minha trajetória. Lá, eu também trabalhando, eu fiz a minha formação na Faculdade de Pedagogia. Estava pensando, que foi um momento histórico que a UFSM não tinha cursos noturnos e nós, trabalhadores, precisávamos pagar uma universidade particular. Então, eu fiz minha faculdade trabalhando. Logo após terminar a pedagogia, eu fui chamada num concurso do Estado, que trabalhei por 6 anos, também sendo alfabetizadora, professora da EJA e coordenadora pedagógica. Foram experiências bem felizes, assim, Trabalhando, eu fiz também a especialização, o mestrado e o doutorado.
Devido a uma aproximação com o MOVA, né, que foi o Movimento de Alfabetização de Adultos, que aconteceu no governo do Olívio, aqui do Rio Grande do Sul, que eu ainda estava na graduação, eu fui já indo muito para a área da EJA, né? Fui pesquisando a educação de jovens e adultos, me encantando muito com essa área. Aí, na sequência, né, a minha especialização foi com pesquisa na EJA e a minha formação de mestrado também foi sobre formação de professores na EJA e para a EJA. Depois de acabar o mestrado, também, né, a gente estava vivendo um momento de expansão da EPT. E aí eu acabei migrando para a EPT, né? Tinham vários concursos. Daí eu passei primeiro como pedagoga técnica, administrativa, depois para professora de educação profissional, professora das licenciaturas, né, dentro da educação profissional, e, né, fui já logo assim me identificando muito com a área da educação profissional, tá? E retornei, né, já dentro da rede federal para fazer o doutorado. Foi quando eu conheci a professora Liliana, né, e o Kairos. Então eu me aproximei, né, do Kairos, iniciei o doutorado lá em 2012. Em 2013 eu fui redistribuída para o CITISM, e aí logo que eu acabei o doutorado eu ingressei como professora do mestrado em educação profissional e continuei sempre trabalhando com a Liliana, né, porque a Liliana também era professora desse mestrado. E desde, né, essa aproximação com o Kairos, com a educação profissional, eu fui também, né, trabalhando junto com o Kairos. E a cada ano eu percebo, né, que tanto o Kairos como Transformação crescem, né, em números, e a gente se aproximou muito, né, a gente começou a trabalhar muito junto. O Transformação, né, ele pesquisa especificamente as políticas de educação profissional e o trabalho pedagógico na IPT. Nossa maior temática tem sido a política de educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, mas também trabalhamos com políticas de inclusão na IPT, mulheres na IPT, a política de ensino médio integrado, e mais atualmente também percebemos um espaço muito grande para pesquisar a educação profissional na rede estadual. Acho que era mais ou menos isso. Professora Mari, como iniciou essa parceria dos grupos associados Kairos e Transformação? Bem, como eu fui orientanda da professora Liliana, né, e desde então nunca mais me separei dela, né, e eu iniciei a trabalhar na pós, muito próxima dela, né, em parceria com ela, eu acredito que a gente vem vivenciando, né, os desafios juntas, uma auxiliando sempre a outra. Mas eu acredito que foi na pandemia que os nossos grupos se aproximaram muito, né? Nós, lá naqueles momentos solitários, nós realizamos muitos estudos online, né? Produzimos livros e eventos. Eu até estava pensando, né, no momento, quando foi esse momento. Eu acho que o momento foi a pandemia, né? E foi uma forma, assim, da gente viver a pandemia, né? Porque nós estávamos muito próximos e analisando cada situação. Além dos estudos, a gente ficava pensando, o que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo. Nós participamos de banca, né, junto, Transformação e o Kairos, das redes como o STED-BR e a Rede Gaúcha. Trabalhamos em projetos do CNPq e a cada ano, né, os desafios vêm se ampliando e a gente vai continuando essa parceria. E é uma parceria muito gostosa. A gente aprende muito junto com o Grupo Transformação. Acredito que o Transformação aprenda muito junto com o Kairos. E foi uma parceria muito bonita, de um momento muito crítico, né, que foi a pandemia. E pelo menos isso a gente leva de consideração relacionada a essa união, né, dos grupos. Muito bom te ouvir, prof. E
esse compartilhamento, né, de nos apresentar tantas outras possibilidades, promover e divulgar o fazer científico também é importante para os nossos ouvintes, né? E por falar em possibilidades, professor João, que já é da casa do Kairos, né, presente em muitos espaços como eventos, bancas dos integrantes do Kairos, momentos de produção, socialização e interlocução de conhecimento, mesmo que à distância, muitas vezes, né? A gente quer saber, e os nossos ouvintes também, como que tu conheceu o Kairos? Qual foi a relação que tu tem e que tu teve e hoje ainda tem com a Liliana e com o grupo? Fica à vontade. Bom, Luísa, na verdade, a minha relação com a professora Liliana é anterior ao Kairos, né? Então, tem pré-Kairos, né? Eu conheci a professora Liliana no ano 2000. Na época, nós trabalhávamos numa rede de escolas da educação básica, ela numa determinada instituição e eu em outra, e nós nos conhecemos num evento que aconteceu sediado pela escola dela. Na época em que ela, obviamente, essa liderança que lhe caracteriza, né, ela era a organizadora desse congresso de professores ofertado à época para a rede das escolas que nós trabalhávamos. Então, nessa época, eu acho que a Liliana tinha recém terminado o mestrado e eu estava indo para o final do meu processo acadêmico. Então, nós nos conhecemos naquela época, numa condição de trabalho de outra ordem. Ela era coordenadora pedagógica, eu também, em escolas diferentes. Nós nunca trabalhamos diretamente, mas, digamos assim, no mesmo grupo de escolas, né? E aí, depois disso, a gente, enfim, seguiu a nossa vida. Ela foi fazer doutorado, eu depois, mais adiante, fui fazer também. Só que eu segui a minha carreira na educação básica e ela, logo depois do doutorado, ela foi para a universidade. Eu permaneci por bastante tempo ainda, mesmo depois de ter concluído o doutorado. Ela chegou, inclusive, numa ocasião, ela veio fazer uma formação com os professores na escola onde eu era diretor na ocasião. E depois de um determinado tempo, aquelas coisas da vida, né, a gente acabou perdendo contato, né? Cada um foi cuidar da sua vida e a gente acabou perdendo contato. E eu fiz esse percurso profissional, a colega estava falando do magistério, e eu lembrei que eu também fiz magistério, né? E foi a minha primeira experiência, foi trabalhando uma terceira série na época, na rede municipal da cidade que eu morava, né? E talvez seja importante dizer, assim, que eu ouvindo a professora, me ocorreu isso, assim, que o magistério me marcou tanto que ele é, assim, digamos aqui, é a base da minha autocompreensão do que é ser um professor, né? Lá no meu querido Colégio Dom Feliciano, lá em Gravataí, né? Era uma escola, na época, para quem conhece Gravataí, é aquela escola que fica lá no centro, na praça, na frente da praça, e tem um pedaço da escola do lado de cada rua, e a escola se emenda sobre a rua. É uma escola tradicional lá da cidade, que na época a minha família morava lá. Então eu tenho uma relação até hoje, assim. Naquela época, obviamente, a formação docente era, né, basicamente instrumental, como era característico dos cursos de magistério, a gente aprendia a fazer, né? Eu me atrevo a dizer que tem algumas coisas que eu aprendi com as minhas professoras, que se eu sob condições controladas, digamos assim, eu acho que eu ainda conseguiria replicar. E, obviamente, depois a formação acadêmica vai trazendo para a gente a reflexão, né, do porquê das coisas, e a gente começa a revisitar. E acho que, inclusive, eu estou saindo da tua pergunta, mas vamos lá. Inclusive, eu acho que esse é um embate hoje que a pedagogia tem, né? Acho que a pedagogia ela se distanciou demasiadamente, né, dessa questão dos fazeres e dos modos de operar os objetos de ensino, né? Talvez ela tenha, justamente por isso, recebido algumas críticas que, a meu ver, até são justas, né, de que ela ficou demasiadamente teórica e, portanto, distante do mundo concreto, e o mundo concreto, tal como ele se apresenta, cada vez mais complexo e cada vez mais difícil de ter, né, algum mínimo controle sobre os resultados do que se faz. Então, e aí agora nós estamos aí com essa reformulação do curso, né, invocando
essas questões mais instrumentais, claro que, obviamente, numa visão muito com a qual a gente não consegue concordar, mas dizendo assim que essa questão, o quanto o curso de magistério me constitui, né, no professor que eu sou até hoje, e acho que eu adquiri uma coisa lá que se chama disciplina, né, colégio de freira, não tinha jeito, né, ou a gente se organiza ou se organiza, a gente só escolhe a hora, né, mas é isso, e aí depois, depois então eu me mantive nas atividades na escola, principalmente na gestão, até 2018, foi quando eu parei com essas atividades. Aí, na época, pensei, aí eu fiz aí fui atrás de um pós-doutorado para me reconectar com as questões acadêmicas. Eu fiquei um período em Portugal, na Universidade do Porto, que foi um período bem bacana para fazer essa reconexão com as questões mais teóricas e revisitar os temas e ver o que ainda que eu não tenha parado de dar aula no ensino superior, era uma atividade mais complementar, né? E daí, depois disso, eu resolvi prestar concurso, né? Sou um réis professor adjunto, né? Estou há 4 anos. Aí prestei concurso, o concurso que a Profac foi o primeiro concurso que eu fiz, né? Prestei concurso em 2019, pouco antes da pandemia, e estou aqui. Agora é o 4º ano, e aqui, então, agora focado exclusivamente na docência. E aí foi, depois que eu vim para cá, na verdade, quem me reencontrou foi a Liliana. Ela, eu não sei por que caminho, né? Ela sempre foi abelhuda. Lá um belo dia eu recebo um e-mail da Liliana. Ela disse assim, eu descobri que você está na pós também aí, e tal, e não sei o quê, se você, né, quanto tempo, sei lá quanto tempo fazia. E aí a gente se reencontrou, né? E aí, desde então, eu tenho, né, participei de algumas bancas, né? Participei da banca da Luísa, participei da banca do Andrigueto, agora, mais recentemente, eu também participei de uma outra tese de uma qualificação de doutorado. Tem sido uma experiência muito rica, e aí aconteceu o seguinte, que eu trouxe a Liliana, teoricamente, né, como fundamento dos trabalhos de uma orientanda minha, que fez um trabalho muito bonito sobre o trabalho pedagógico na IPT. Né, o que ela analisou? Ela analisou de que modo, né, que as políticas educacionais para a IPT, né, nessa historicidade que ela tem, que ela vai flutuando conforme as políticas também flutuam, né, de que modo que elas impactam o trabalho pedagógico que é produzido na IPT, e que ele tem uma peculiaridade, né? Em sua maioria, por característica, os seus docentes não são docentes de carreira, de formação, eles se fazem docentes, né? Então, é isso. Então, a gente acabou trazendo a Liliana como autora, como, né, essa intelectual tão séria naquilo que faz, e aí eu tive a oportunidade de participar acompanhar uma reunião do Kairos também, para entender um pouco essa dinâmica, que é um trabalho estruturado, consolidado, a meu ver, bastante orgânico, né? Muito um grau de comprometimento, e que a gente aqui não tem essa estrutura, né? O processo, eu trabalho num programa que tem 8 anos, então é um programa novo, nós ainda não temos aqui um doutorado, e eu poderia dizer assim que um pouco dessa dinâmica eu aprendo muito com a Liliane, que vocês fazem aí, né, tentando organizar os meus processos aqui, talvez com uma inspiração, assim, né, dos processos, das formas como as coisas se dão aí né, no Kairos, que é de onde eu vejo, né, me parece tudo muito bem estruturado e com um alto grau de autorresponsabilidade, né, haja vista, né, a autonomia com que vocês estão aqui à frente desse projeto. Muito bem. E agora, já repetindo até as palavras da Luísa, professora João, figurinha carimbada já agora do Kairos, já é de casa, né? São muitos os eventos, as bancas, como ele mencionou, mas a gente precisa falar que esse espaço acadêmico, especificamente, né, os sujeitos que estão neste espaço, ele é sempre muito permeado por ansiedade, muitas vezes pelo nervosismo e até mesmo pelo medo, né? Medo de ser avaliado, de ser julgado.
E no Kairos nós temos como cultura as pré-bancas, momentos que os integrantes socializam suas teses ou dissertações com o grupo, com os colegas. E nós podemos ter acesso à leitura, analisar, propor alterações e contribuições para as pesquisas. Para você, professor João, qual é o peso de estar como banca? Como equilibrar esses sentimentos? É mais difícil avaliar ou ser avaliado? Olha, eu acho que as duas coisas são complexas. Essa sua fala me faz lembrar a minha querida orientadora de doutorado, professora Cecília Goulart, lá da Universidade Federal Fluminense. Eu lembro que eu, naquela tensão pré-tese, né, pré-defesa de tese, que a gente fica com o coração saindo pela boca e achando que tudo vai dar errado, né, que um hecatombe vai se instalar naquele dia e tal. E aí ela me disse assim, né, sempre muito pedagógica, ela disse assim, não espalha, a banca também fica nervosa. Né? E aquilo confortou, eu olhei para ela, né? E depois eu descobri na pele. E comigo acontece uma coisa horrível, gente. Tem esse critério horroroso que eu não sei quem foi que criou, né? Que o professor mais distante começa. Eu sempre começo. Né? Eu sou sempre o primeiro. Então eu acho que tem essa coisa, né? A gente vive numa sociedade meritocrática em que, né, a grande importância da imagem, então a gente quer fazer bonito na foto. Então é um processo complexo, sim. Acho que os mestrandos e doutorandos, por uma ansiedade que né, será que o que eu fiz é suficiente? Será que está adequado, né? Ou às vezes, né, até porque sabe muito bem que não fez o suficiente, né? E que está pensando qual é o tamanho da bordoada, rezando para não apanhar muito. Né? E do ponto de vista dos professores, não sei se a professora Marigley vai concordar comigo, o receio é sempre assim, né? Será que eu deixei passar alguma coisa que era importante, né? Ou será que eu estou dizendo, sabe, colabora, né? Porque eu sempre tenho essa preocupação, assim, eu penso que as bancas, especialmente as de qualificação, elas são pedagógicas, elas são formativas. Porque é processo, né? Você tem tempo para, de algum modo, né, processar tudo aquilo e ver o que você consegue fazer. Então eu sempre penso assim, né, de que modo que eu posso contribuir. Mas sim, acho que enfim, nós temos uma relação histórica mal resolvida com a avaliação. É isso. Né? Não é algo que a gente compreendeu como eminentemente formativo, como deveria ser. Né? Embora a gente defenda isso, a gente pega ela no somativo, né? Que é no juízo, que é no julgamento. Né? Ou então, quando a gente fica com a paura, assim, quando a gente cai numa banca que, tipo assim, que tem um figurão lá, que pensa assim, Jesus, o que eu vou falar? Né? É do processo. Agora, é um aprendizado. Eu aprendo muito participando de bancas. Muito, muito mesmo. E digo para os meus orientandos aqui, assistam todas as bancas que vocês puderem, seja do que for, não interessa o assunto, não interessa quem está orientando. Porque é impossível você assistir uma banca sem aprender nada. É sempre uma aula aplicada de metodologia. Eu penso nessa, contribuindo com a temática, que é um aprendizado, né? E é uma caixinha de surpresas, né? Porque nós, assim, quando, às vezes, o orientando não se dá conta, né? Mas a avaliação sempre é do orientando e do orientador, né? E muitas vezes a gente está ali também, né? Tem coisas que a gente não vê, tem coisas que a pessoa vai lá, né? No principal problema. E nós, assim, quando participamos de uma banca, a gente consegue perceber, né, o colega que leu, porque às vezes na banca tem professores que não leem, né, que vão lá, falam cada coisa, assim, que a gente fica, oh, Jesus! E aí a gente também não pode entregar, né, o colega, mas é um momento, assim, bem significativo. E como eu disse, é surpresa, porque às vezes tu acha que vai ser tranquilo, aquela que tu acha que vai ser tranquila não é nada tranquila, né? E a que tu acha que tu tá assim muito nervosa porque tu não tá gostando,
É super. Ai, vai lá, todo mundo elogia e tu fica pensando, meu Deus, o que eu estava pensando? Mas eu indico, assim, que sempre, né, a gente participe de bancas. Para nós, como participantes da banca, é um aprendizado e é um momento ali que a gente está construindo, né? Fala, professor. Eu fiquei pensando, eu achei interessante, professora, essa triangulação, né? Você colocou o mestrando, o doutorando, o avaliador e triangulou com o orientador, né? Uma lembrança importante, porque é o momento que, de fato, o trabalho da gente também está sendo avaliado, né? E tem essas caixinhas de surpresa que acontece, porque aí a gente às vezes apanha junto, né? Porque, tipo, coisas... Ou acontece o contrário, a gente como avaliador, eu já me vi nessa saia justa. Tipo assim, como que o meu colega deixou passar isso? Como que eu faço para dizer isso? Né? Como que eu consigo dizer isso mantendo a finesse da situação, né? Para não arrumar, porque aí depois eu falo isso, aquele ator nunca mais me chama para banca nenhuma, né? Então acontece essas coisas, né? A gente não espalha, tá? Mas isso acontece, tá? Coisas que coleguinha que não deu, ou coleguinha que monta o parecer na hora, pede para ficar por último, né? E faz um resumão do que os outros falaram. Ah, eu gostei muito. Ah, eu também concordo. Isso aí, e tal. Aí faz um enrolation, né? Mas, predominantemente, vamos reconhecer, o trabalho é sempre sério e eu queria destacar também, assim, um outro aspecto. Às vezes, os colegas avaliadores, muitas vezes acontece isso, encontram potências no trabalho que a gente subestimou, sabe? Né? Ou às vezes que até a gente não identificou como uma potência, ou ficou com um pouco de medo de ir naquele caminho, e aí vem um colega e pá, puxa aquilo ali, põe em destaque. Olha, aqui tem né? Aqui tem um elemento, ou como aconteceu, eu vivi isso na minha qualificação de doutorado, né? Que um negócio está um ponto específico, para mim aquilo era uma angústia, sabe aquele nó que tu não consegue desatar? E aí eu escuto o nosso mestre, lá, Osmar Fávero, que estava na minha banca, dizendo assim, mas meu filho, por que tu tá perdendo tempo com isso? Aí eu, graças a Deus, né? Aí o que aconteceu? Aí a banca sugeriu tirar o nó, né? Em vez de desatar. Retira, né? Isso aqui não está te atrapalhando? Quer dizer, eu acho que é isso, né? Especialmente as qualificações, eu vejo que são essencialmente pedagógicas e a gente não pode perder de vista esse caráter formativo, né, das bancas. Muito interessante, né? Luísa e eu estamos aqui já apavoradas, isso que é um TCC que a gente tem pela frente, e logo mais, né, a defesa de um projeto para o mestrado. Mas essa cultura do Kairos nos aproxima muito desse processo, como até o professor relatou, desse processo pedagógico, né? Nós já tivemos acesso à leitura, já estivemos na pré-banca, então é algo que, de certa forma, nos dá um amadurecimento, né, de como funciona esse processo. Participar também na defesa das dissertações, das teses, enfim, das qualificações, é algo que também nos facilita, nos ajuda muito na compreensão desde a exposição, que também é, né, algo, uma barreira para muitos acadêmicos, até realmente a própria estrutura, né, metodologicamente falando de um texto, né, de uma pesquisa, de um estudo. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. A gente inicia o nosso segundo bloco de conversa, está muito gostoso. Eu gosto, e acredito que vocês também, quando o papo flui, acredito que para os nossos ouvintes seja muito mais gostoso de escutar também. Então, eu retomo para o professor João e já faço uma pergunta, mas acredito que ele queira dar uma faladinha sobre o bloco ainda anterior, e aí ele pode responder as duas já. Assim, ó, como que tu compreende o atual momento, né, os desafios e as perspectivas para professores e professoras, né, pedagogos e pedagogas, e pesquisadores no âmbito da educação, visto que
A gente teve uma pandemia, né? Teve uma pandemia global, e no Brasil a gente, infelizmente, teve 4 anos de um governo negacionista, né? A gente teve um governo que, infelizmente, atacava a educação constantemente, e hoje a gente tem uma perspectiva de uma educação que pode ter um futuro um pouco mais parecido com o que a gente, do Kairos e Transformação, acredita. Professor João, está contigo. Me parece, Luísa, que nós estamos num momento de reconstrução, né? É um momento de reconstrução, inclusive, dos nossos artefatos de trabalho, né? Porque a pandemia, ela trouxe urgência para algumas questões. E ela jogou em cima da gente um questionamento e nos denunciou frente a uma série de insuficiências das nossas ações, insuficiências de alguns discursos e insuficiência de alguns domínios que a gente julgava alcançados. Então, me parece que, nesse sentido, né, ela, como é próprio dos períodos de crise, é sempre um convite à necessidade das reelaborações históricas, né? A gente precisa prosseguir. E me parece que, para prosseguir, a gente não pode perder de vista aquilo que nos move. Ou seja, e aí, essa questão que nós falávamos no bloco anterior, sobre a questão do caráter formativo, né, das ações nas quais nós estamos implicados, porque todas elas são, em alguma medida, formativas. Vocês deram um exemplo que, para mim, é muito didático. Vocês ilustravam a própria experiência, né, de acadêmicas em processo de iniciação científica, com TCC para fazer, mas com o benefício pedagógico de participar daquilo que vocês denominaram, né, como comunidade acadêmica, certo? Então, significa, né, porque é assim que vocês evoluíram a designação, né, de grupo de pesquisa, esse autoentendimento de comunidade acadêmica. O que é uma comunidade acadêmica? Se não um espaço formativo em que uma determinada cultura do que é academia, do que é pesquisa, né, do que é ética na pesquisa, vai sendo forjada na vivência, na convivência, e que esses, digamos assim, toda uma pauta, né, de práticas, de procedimentos, de fundamentos e da interface disso tudo vão sendo literalmente cultivadas nas pessoas e formando, né, um lastro que vai sendo muito relevante. Então, no nosso contexto aqui, né, claro, aí vocês têm literalmente uma comunidade. Né? Aqui, neste momento, o meu grupo é um grupo relativamente pequeno. Eu tenho, nesse momento, 2 orientandas de TCC e 5 orientandos de mestrado. Que, enfim, e que esses processos colaborativos, eles ainda se fazem num ensaio, né? Mas eu acho que a ideia é essa, né? Esse processo que é coletivo, sem aquelas coisas que eu, pessoalmente, tenho um pouco de ranço com essa coletivização que se criou, né? Esse coletivismo que se criou, tudo é no coletivo, tudo é no coletivo, o povo se mata no coletivo, né? Então, eu falo desse coletivo no sentido formativo. E aí eu faço o gancho para responder o que você perguntou. Se nós vivemos um período em que, pós-pandemia, e que também vivemos o seguinte, esses estudantes que fizeram ensino médio remoto estão chegando na universidade, certo? Né? Eles são as próximas turmas com as quais nós trabalharemos na graduação. Então, se a gente já identificava, né, deficiências de formação, deficiências de toda a ordem, né, do domínio mesmo, né, daquele conhecimento científico básico, a apropriação da escrita, da língua, que são, afinal de contas, né, recursos indispensáveis à vida acadêmica. Ou seja, a vida acadêmica ela é feita de alguns códigos, de alguns domínios que eles são próprios, né, que são típicos do campo, aqui no sentido do Bourdieu mesmo, né, ou seja, são códigos, são valores, elementos simbólicos que eles precisam ser apropriados por aqueles que querem fazer parte do campo, porque eles são considerados legítimos, ainda que hoje radicalmente plurais. Então, eu diria o seguinte, que em termos de país, em termos de universidade, a grande questão é a gente não pode perder a mão daquilo que é o principal, né? Nós lidamos com educação e educação
é formação de gente. Então, acho que é as condições que permitem que a gente não se afaste daquilo que a gente veio fazer. Né? Ainda que esses sentidos, que essas estratégias, né, flutuem e a cada vez num espaço mais curto, mais breve, precisem ser revistas. Né? Porque as formas de resolução disso estão talvez um pouco mais, digamos assim, com seus efeitos um pouco mais abreviados, e logo a gente precisa fazer ajustes. Me parece que é isso, não perder a dimensão formativa dos processos com os quais nós lidamos. Mas que tem que dar resultado, né? Não vamos ignorar. A gente vive na universidade, a universidade também é feita de processos, né? A gente critica, porque o produtivismo e tudo mais. Bom, quem não quer, a gente não faz todas as regras do jogo. A gente também precisa entender que a gente precisa jogar o jogo, né? Então, tem que jogar com inteligência, mas ele também tem que ter alguma eficácia, né? Porque também é uma bobagem achar que os processos formativos só se fazem de belas ideias e muitas, né? Ou seja, as coisas têm que ter resultado. Veja, se você investe num processo de sala de aula, o grande compromisso desse trabalho pedagógico é a aprendizagem, né? Se não houver aprendizagem, né? Então, eu acho que é a dimensão formativa, sem dúvida. Para mim, pelo menos. Né? Eu gostaria de contribuir nesse ponto, né, que nós estamos falando assim, estamos vivendo um outro momento, né? E o próprio exemplo, né, da mobilização que a gente estava nessa semana da revogação do ensino médio mostra que a luta continua, né? Que mesmo dentro de um processo que nós acreditávamos que iria ter revogação, que iria ter novas políticas, nós precisamos nos organizar, né? Então, a educação ela é feita sempre de mobilização. E eu acho que dentro, né, do Kairos e do Transformação, a gente tem buscado isso, né, desse trabalho colaborativo, né, de construir essa comunidade. Nem sempre é fácil, né? Tem momentos, né, como o professor falou, que a gente tem crise, né, que nós não pensamos iguais e tal, mas essa diferença que vai, né, nos constituindo e nos ajudando a ser pessoas melhores, né, a ser pesquisadores melhores, a ser gestores melhores, porque muitas vezes lá no dia a dia de uma escola a gente não consegue trabalhar tão coletivamente, mas num grupo a gente aprende, agora eu falo, depois, né, eu tenho que ouvir. Quando eu recebo uma crítica que às vezes pode ser terrível para o meu trabalho, né, eu tenho que repensar e realmente, eu tenho que rever isso. Mas eu queria destacar esse momento, né, de continuar, né, lutando e do compromisso que as nossas pesquisas têm, né? As nossas pesquisas têm, nesse momento, um compromisso muito grande, né, de mostrar a realidade e também de dar alternativas, né? Nós precisamos dizer, estamos aqui, né? Podemos chegar lá. E talvez não vai ser pelo caminho que está sendo traçado pelos gestores. E professora Marigley, falando muito dessas ações conjuntas, para além das pré-bancas, bancas que temos, atualmente o Grupo Kairos e Transformação tem muitas outras. Nos conte um pouquinho sobre essas ações, desse processo. Bom, né, nós temos a cultura de nos encontrar na terça-feira, né? Fazemos orientação coletiva e estudos. Também, né, eu compartilho com a professora Liliana algumas disciplinas no PPGE, no Programa de Pós-Graduação em Educação. Nós temos promovido alguns eventos, publicação de artigos, livros em conjunto, né? São ações que a gente vai, né, organizando e trabalhando muito juntos, assim. Claro, além, né, desses momentos em conjuntos, no meu grupo também a gente tem outras atividades, né, aulas, orientações, enfim. Mas essas são as que a gente faz juntas. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Vamos ao último bloco de perguntas, respostas, às vezes mais perguntas do que respostas. E eu faço primeiramente, então, a pergunta à professora Marigley, dessa relação dos grupos associados, né, transformação junto ao Kairos. O que da cultura da comunidade acadêmica Kairos impacta e ou reverbera no transformação? Muitas coisas impactam. Eu tenho várias ações do Kairos que eu continuo, né, no meu grupo, como a orientação coletiva, como as pré-bancas, né, são momentos muito importantes e que os próprios estudantes, eles assumem cada vez mais, né, como uma responsabilidade bem grande, assim, e do trabalho. Eu sempre digo, é o trabalho do fulano, mas tem que ser um trabalho, né, do Kairos e do Transformação. Ele também é, né, do coletivo. E eu também acredito que a oportunidade, né, dos meus estudantes estarem participando do Kairos é muito importante para o crescimento de ambos, né, tanto do próprio Kairos como do Transformação. E eu sempre digo assim, né, nós somos diferentes, né, porque até teve uma vez que a gente apresentou os projetos do Transformação e do Kairos. Nós temos, né, ações diferentes, mas as coisas boas, elas devem ser compartilhadas e copiadas, né? E na pós, quanto mais juntos nós estivermos, a gente vai estar colaborando para a formação de pesquisadores diferenciados. Quando eu fiz o meu mestrado, eu percebi, assim, era muita competição, a gente não ficava sabendo dos eventos que tinha, né? As pessoas não contavam das qualificações para ninguém ir, e no Kairos e no Transformação é o contrário. Temos uma pré-banca, temos uma banca, nós queremos que mais pessoas venham, né, e nos ajudem a pensar aquela temática. Acho que é mais ou menos isso. Muito bom, né, professora Marigley, a gente também identificar essas diferenças, né, porque é nessas diferenças que também a gente cresce, desenvolve, evolui. Eu acho que uma questão muito pontual é a escuta, conseguir também prestar atenção nessas diferenças, escutar o outro, né, e muitas vezes a gente acaba pensando a respeito dos nossos estudos também, porque isso reverbera. Então, eu acho muito interessante a sua fala, porque, de fato, o Transformação e o Kairos, eles têm, né, essa característica como grupo associado, mas isso, de fato, reverbera em sujeitos diferentes. Nós temos, né, pautas em comum, mas, claro, que também tem as suas diferenças ali, mas ambos crescem coletivamente ali, sempre auxiliando um ao outro. E, professor João, não poderia deixar de mencionar, eu acho que é importante a gente poder falar um pouquinho a respeito da REPET, espaço, rede que o senhor faz parte, a professora Liliana também está presente, e a Rede Nacional de Pesquisadores em Pedagogia, e que completou, né, seu primeiro ano de organização. E está agora, em abril, com o seu primeiro Seminário Nacional de Pedagogia a ser realizado, que fortalece esses espaços, potencializa, né, mobiliza essas pautas. Nós mencionamos, inclusive, no bloco anterior, em relação a nos mantermos vigilantes, sempre com aquelas lentes críticas em relação às nossas pautas, às nossas mobilizações em defesa da ciência e da educação. Como o senhor pensa atualmente esses desafios? Até pensando em relação à reformulação do curso. Quais são as perspectivas, os desafios que se apresentam para nós, pedagogas, professores, pesquisadores no âmbito da educação? A REPED, né, essa rede de pesquisadores acerca da questão da pedagogia, né, ela congrega um grupo de pessoas de diferentes estados e de diferentes universidades que têm a pedagogia como, né, objeto de seus interesses de estudo e de pesquisa. A partir da REPED, surgiram, durante esse primeiro ano, algumas atividades. Uma delas foi um curso de extensão, que inclusive foi feito em parceria com o Kairos e com base, né, aí uma parte das operações aí no UFSM, que foi um curso de
vamos dizer assim, uma espécie de fundamentos gerais, né, da pedagogia, um curso de extensão, do qual vários colegas, né, eu, a professora Liliana e outros colegas ligados à REPED, atuamos como docentes, e existe também em andamento uma pesquisa nacional, um financiamento do CNPq, a respeito dos cursos de pedagogia no Brasil, né, das suas configurações curriculares, dos seus, né, com que conceitos elas operam e tudo mais, justamente num momento, como você sinalizou, em que, em função da Resolução 219, nós estamos né, na iminência, agora temos mais 2 anos, agora com o ajuste do prazo, né, que os cursos que as instituições têm para fazer o ajuste, a reformulação, um direcionamento completamente diverso, né? Se mantém a docência, né, como eixo, né, que já estava na DCL de 2006. Essa questão da docência como base da pedagogia, ela não tem muito consenso sobre isso, né, que se seria de fato, né, o seu elemento fundante, uma vez que o processo da pedagogia é justamente essa reflexão crítica sobre os processos educativos como um todo, não só os escolares e não só os de sala de aula em específico, e ela estabelece que essa docência vai ter um direcionamento pontual, né? Um curso de pedagogia direcionado para a educação infantil, outro curso distinto para anos iniciais do ensino fundamental, né? Esses professores aí como campo de atuação. E, no sentido mais amplo, porque essa resolução não trata somente da pedagogia, né, mas ela vai trazer elementos para a formação de professores como um todo, em que se coloca os cursos de licenciatura, agora falando no sentido mais geral, numa função muito, ao meu ver, instrumental, né, tipo, a serviço da BNCC, né, em que o norte, né, e a sustentação do processo formativo é a instrumentalização prática, ou seja, uma espécie de... É a formação no sentido da capacitação, ao meu ver, né? Porque nem toda instrumentalização é ruim, vamos ressaltar isso, né? Tem determinadas coisas do processo formativo que a gente tem que aprender a fazer, né? Não tem outro jeito, né? Ou seja, por exemplo, existem as normas técnicas da BNT, a gente não discute com elas, a gente aprende, né? E aplica, ponto, né? Mas me parece que aqui a instrumentalização é nessa ideia de colocar uma visão um pouco mais reduzida. Então, a formação seria, né, 1 ano de formação geral e os demais anos destinados à aplicação, né, daquilo que indica a BNCC para aquele, né, para aquele campo formativo. Eu também não tenho muitas expectativas de que, assim como o ensino médio, essa resolução vai ser revogada, né? Não tenho muita esperança em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, acho que faz parte, a professora usou antes ali, essa coisa da gente, né, manter alguma forma de resistência e de articulação em relação a isso, de que achar os mecanismos, né, de enfrentamento, né, porque também tem um aspecto legal, né, com a lei a gente não discute, a gente obedece. Então, mas a gente sempre vai encontrar, né, com alguma inteligência e com a capacidade de diálogo, os espaços, né, para fazer, se não nos restar outra alternativa, que é adaptar os cursos, né, como que a gente vai tentar, pelo menos minimamente, assegurar que não se perca tudo, né, que as coisas... por outro lado, né, a gente tem que tomar cuidado também com uma coisa. Também não dá para ignorar de que existem uma série de lacunas nos processos formativos atuais, tal como eles estão, né? Porque a gente também, às vezes, aponta muitas lanternas na direção daquilo que está vindo, que a gente acha que não é bom, e talvez com menos intensidade numa reflexão daquilo que nós temos, e que, igualmente, nem sempre é suficiente, embora a gente, às vezes, não consiga, talvez, colocar as mesmas luzes críticas, né? Mas eu vejo como isso. Acho que a gente tem que achar formas, né, de continuar construindo processos formativos que sejam humanizantes, apesar das normas. E, na verdade, gente,
a bem da verdade, a gente não pode esquecer do seguinte, isso é só a dimensão da universidade. As escolas, né, sempre foram muito hábeis, né, na reinterpretação da norma, né, e em dar o seu jeito para resolver as coisas, né, lá nesse mundo prático, e nem sempre a universidade e a escola também conversam, né? Mas acho que é isso. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Este foi o 5º episódio do podcast 15x15 Kairos. Apresentamos a vocês um pouco sobre grupos associados Kairos e Transformação e as interlocuções acadêmicas, relações que transcendem os muros da UFSM. Diálogos com a convidada Marigley Severo Marasquim e o convidado João Francisco Lima. Fica o nosso muito obrigada e aguardamos vocês no nosso próximo episódio, no dia 2 de abril, no qual iremos conversar sobre a pesquisa no âmbito da educação, Quem a Faz, com o convidado Marcos Correia e a convidada Silvia de Siqueira. Obrigada a todos e a todas que estão nos acompanhando. Obrigada, professora Marigley. Obrigada, professor João. Foi um prazer tê-los conosco nesse quinto encontro, né, que demarca a relevância de um processo de interlocução acadêmica para pesquisa e produção científica, especialmente para a área da educação. Passo a palavra para a nossa convidada, primeiramente, para que possa fazer as suas considerações finais, e logo em seguida ao professor João, que pode ficar bem à vontade também para fazer seus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de pensar um pouquinho sobre a nossa trajetória, né, no momento de nos passar a pauta, eu fiquei pensando o que era importante falar e também refleti do quanto a história, né, a nossa história, a história do Kairos, tem um sentido, né, na nossa formação. Né, gostaria de parabenizar a Miriam e a Luísa, né, pelo excelente trabalho. Né, eu e a Liliana, a gente sempre comenta que a gente fica muito orgulhosas das nossas pupilas, né, e vocês têm feito um trabalho assim, excelente, né, um trabalho que contribui muito, né, e que também nesse momento está divulgando, né, momentos que só nós, né, só quem participa vivencia, e talvez seja momentos para outras pessoas pararem e criarem, né, experiências parecidas, né, ou a partir das que a gente vem construindo. Então, muito obrigada, né, obrigada ao professor João, né, nos conhecemos nesse momento, mas foi muito importante, né, essa interlocução de instituições diferentes, e vida longa, né, ao podcast. Tomara que não seja só esse ano, né, as meninas ali têm, ou elas continuam, elas passam para alguém, porque eu acho que são momentos assim que nos ajudam, né, a olhar para a nossa trajetória e também, né, de prospectar assim ações que podemos estar cada vez mais atuando. Obrigada. Igualmente agradeço, em primeiro lugar, o convite, né, um honroso convite para estar aqui nessa conversa tão agradável. As nossas mediadoras, Miriam e Luísa, a minha colega Marigley, e que essas atividades do Kairos, né, prosperem, se ampliem, né, e levem à frente, né, para ainda mais robustez do que já tem, né, expandindo esse trabalho tão sério, tão robusto, e tão importante, né, para o universo acadêmico que é produzido aí nesse espaço, nessa comunidade. Então, meus parabéns a todos e um abraço muito especial à minha querida amiga Liliana, né, que é, de algum modo, a mentora de estudo, e eu, pelo que eu conheço da Liliana, né, certamente uma pessoa fundamental nessa articulação toda, né, porque ela é uma inspiração para muitas pessoas, eu tenho certeza disso. Então, obrigado e vida longa, Kairos. Eu sou Miriam Alvarenga.
E eu sou a Luísa Menezes. E este foi o 5º episódio do podcast 15 por 15 Kairós. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Abraços das gurias da IC. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, nos sigam no Instagram, deixem comentários, perguntas no nosso direct e acompanhem o podcast 15 por 15 Kairós para ficarem por dentro de toda a programação dos 15 anos